Existe uma batalha invisível em que não se vê o inimigo, o sangue. Essa é a batalha que travo todos os dias para libertar as pessoas das ideias alheias, do controle pelos grandes interesses, para devolvê-las a liberdade de pensarem por si. Olá, aqui é Eduardinho e esse é o segundo vídeo da série em que eu vou te mostrar exatamente como dobrar a sua riqueza a cada 4 anos sem se estressar com o mercado financeiro, sem comprometer ainda mais o seu tempo. Nesse vídeo eu vou te mostrar que a maneira como hoje você vê os seus investimentos está te impedindo de se preparar para o futuro, ainda que você creia que está fazendo a coisa certa. Mas antes de começar, eu queria agradecer a você que está participando conosco desse momento, que compartilhou essa série com seus amigos, que deixou o seu comentário no vídeo anterior. Como o José, que precisa programar logo a sua aposentadoria, e como o Alessandro, tem muita gente na situação do Alessandro não está conseguindo gerir bem os investimentos. E várias outras pessoas. Eu fico feliz de acompanhar ao vivo o nascimento dessa comunidade de pessoas que resolveram dar mais um passo e definitivamente alcançarem a liberdade financeira. Mas como eu dizia, hoje eu vou apresentar algumas armadilhas dessa caminhada. A primeira delas é uma grande cilada em que as pessoas se metem em matéria de investimentos. É o mito número 1, é a insistência de projetar a rentabilidade passada para o futuro. As pessoas escolhem ações, fundos, títulos públicos com esse critério e depois se assustam porque normalmente amargam pesados prejuízos. Esse é o padrão de comportamento da pessoa atrasada, aquela que não tem conhecimento e autoconfiança para agir certo na hora certa. Quando enfim ela alcança o poço de água, esse já está sujo. E é interessante falar desse comportamento porque ele nos leva ao segundo mito, o mito da mentalidade. Eu costumo brincar que mentalidade é tudo, mas não é 100%. Nos eventos dos grandes gurus, o que se vê? Se tirar a mentalidade, não resta nada. Você sai de lá com uma sensação vaga de bem-estar, participou de umas performances americanizadas, gritos altos, pulos, danças e relatos emocionantes, mas na prática você sai de lá da mesma maneira que entrou. Escuta aqui, mentalidade só tem efeito se aliada à prospecção de oportunidades, conhecimento e, se for o seu caso, networking. Mas quando a mentalidade interessa? No exemplo que eu acabei de dar, da pessoa atrasada, insegura, ela precisa desenvolver um novo padrão de tomada de decisões. Aí entra a mentalidade. Você abandona aquela busca pela falsa segurança dos números passados e adota um novo padrão, comparando o retorno razoavelmente esperado do investimento com os riscos que ele possui e acompanhando ao longo do tempo com o conceito ali dos ganhos marginais. Pronto, você acabou de descobrir o segredo de Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Buffett costuma dizer que você deve investir com alta margem de segurança. Essa é uma frase simples, mas ela condensa todo um padrão racional de decisões de investimento. Olha, os temidos imprevistos são inevitáveis, mas toda vez que você investe com alta margem de segurança, você coloca as chances a seu favor e estatisticamente ao longo do tempo o resultado só pode ser você ganha. Isso é parar de investir baseado em medo e esperança e passar a investir de uma maneira racional. E por falar nisso, você acha que investe de uma maneira racional, mas isso não passa de pura crença. E nem vou falar de poupança. Ninguém aqui mais investe em poupança a não ser por 1 mês ou 2. O seu problema hoje é muito mais complexo. Seu problema hoje é superar aqueles produtos que a sua corretora empurra como solução, mas que você já percebeu que não vão resolver a sua situação. Você compra títulos públicos, mas faz vista grossa para o aumento da dívida pública. Você compra ações na esperança eterna de que o Brasil agora vai, mas há 10 anos que a bolsa não sobe. Ela não perde da renda fixa, ela perde até da inflação. Ou então você tem menos do que 500 mil reais na bolsa e faz trades. E mesmo que tenha algum ganho, talvez ele não pague o tempo que você está gastando com essa atividade. Muitas vezes você investe com pura fé,
não sabe nem o que precisa ocorrer no mundo real para que os seus investimentos deem certo. E a verdade é que quando eu falei de ganhos de até 20% ao ano com a instalação da energia solar fotovoltaica, somente 1% das pessoas que assistiram o vídeo nos procuraram para tentar montar o grupo de compra coletiva. Tem muita gente com 15 mil na corretora, rendendo 3% ao ano no DI real, abatida ali a inflação, e que não moveu um dedo, literalmente um dedo, para passar a rentabilizar esse dinheiro a taxas de 16 a 20% ao ano. É esse o seu investimento racional? Você precisa repassar urgentemente todos os seus investimentos e excluir de maneira imediata aquilo que for absurdo. E depois pensar no futuro, usar bases sólidas para embasar novos investimentos e evitar agir novamente de maneira atrasada e se arrepender disso depois. Alguns fatos do futuro são previsíveis, na verdade, vários deles. Por exemplo, o envelhecimento da população. Me diga agora o que você está programando para oferecer a esse público. Nada? E você ainda me diz que está investindo de maneira racional? Quando comecei a ensinar, os inimigos dos investidores eram os bancos. Hoje, as corretoras são os novos bancos. O mais comum é a pessoa que abre uma conta, investe em uma renda fixa incrementada, debêntures e alguns fundos exóticos e pronto, acha que aquilo ali vai ser o suficiente para torná-la rica. Depois ela começa a ver aquele pequeno sobreganho na renda fixa ir embora, compensando os prejuízos que ela toma naqueles fundos que ela nunca entendeu, mas em que ela tinha muita esperança. A verdade é que o mercado financeiro só premia conhecimento e informação. Se você não usa nenhum dos dois, esqueça. Conhecimento você pode adquirir, mas a informação que eu falo aqui é aquela privilegiada. Nos comentários abaixo você vai ver como um de nossos leitores perdeu em 2018 R$30 mil por causa de uma operação escandalosa e que passou impune na bolsa. Então, achar que desbancarizar seus investimentos vai resolver a sua vida é se deixar manipular por interesses muito poderosos. A corretora não passa de um banco melhorado. O banco te paga menos do que o retorno médio do mercado. A corretora, se você não fizer nenhuma bobagem, vai te render a média do mercado. A vantagem de um sobre o outro é muito pequena e a maior parte das pessoas já deu esse salto. E esse tal ganho médio de mercado é uma regra básica dos mercados perfeitos. A bolsa é estruturada a partir do princípio de que, de antemão, não há nenhum ativo que vá render mais do que qualquer outro ali. Se um tivesse essa perspectiva já de começo, todas as pessoas investiriam naquele ativo e o preço ia subir de maneira a igualar todos novamente. Então guarde, não existe uma ação líquida que vá a priori render mais do que qualquer outra. Essa é a forma como o mercado funciona. Isso não quer dizer que os negócios reais não tenham altos retornos. Só significa que, na hora que eles vão para o mercado financeiro, os retornos se igualam pela média. Vou dar alguns exemplos. Existem empresas com retorno de 23, 28, 39% sobre o capital investido naquela atividade. Isso significa que cada real naquela empresa rende 30%, 40% ao ano. Esse é o retorno empresarial, ok? Então pensa um pouquinho antes de sair dizendo por aí que não existe retorno de 20% ao ano. Não existe no mercado financeiro. No mundo dos negócios, sim. Eu vou te explicar direito essa diferença. Porque um negócio pode ter 40% ao ano de retorno e a ação que equivale àquele negócio pode não retornar aquilo. Porque, na verdade, no mercado financeiro, isso vai depender do preço que você paga por aquela ação. Você não consegue comprar a ação daquela empresa pelo mesmo valor patrimonial que ela tem. R$1 daquela empresa, do patrimônio daquela empresa, você vai ter que pagar por ele R$2 até R$5 para adquirir o equivalente a R$1 naquele patrimônio. Esse ágio que você paga pela ação faz matematicamente equilibrar o retorno de todas, gerando esse retorno médio que eu acabei de falar. Se você quer 1 para 1, você quer o retorno empresarial, ou seja, 20, 30, 40%, você precisa abrir o seu próprio negócio. Só que abrir o próprio negócio é transformar o problema que era 1
a rentabilidade. Em 2, o risco de iniciar esse negócio e o trabalho que isso vai dar. Só que existem negócios de todos os tipos, desde os mais ativos, como um representante de vendas, até o completamente passivo, quando você entrega o seu imóvel para uma imobiliária alugar. A questão passa a ser se é possível pensar aqueles negócios passivos em que você pode usar a assimetria de informações a seu favor. E essa assimetria é mais um termo econômico que parece complicado, mas é simples. Ela significa que em qualquer transação, aquela parte que tem mais informações que a outra tende a se sair melhor naquele negócio. Então acorda, nós somos a parcela mais bem informada da população e estamos perdendo dinheiro por deixarmos de fazer uso disso, por acreditarmos no mito que no mercado financeiro o nosso dinheiro rende mais. Mas lembre-se que lá nós não somos reis, lá nós somos os plebeus. Me diga, você acha que é mais fácil você estar mais bem informado em uma transação com o seu vizinho ou no home broker, quando do outro lado você tem um batalhão de analistas de um grande conglomerado financeiro? Mais uma vez, peço que seja racional. O mercado financeiro tem que ser o suplemento dos seus negócios, não o completo substituto. Então, como eu disse, no mercado financeiro todos os retornos são iguais, mas há um fator de ajuste pelo risco. Só que, fora do mercado financeiro, o risco não é o único preço que se paga para ter mais rentabilidade. Nas ruas, até mesmo o fator aversão social conta como fator para isso. Aquilo que afasta as pessoas que ninguém quer fazer, isso tende a dar dinheiro. Eu vou dar um exemplo que com certeza você não conhece. As desentupidoras, que são um trabalho urgente e que gera asco na maioria das pessoas, elas trabalham com margens gigantescas. O único problema é que são negócios tradicionais, você precisa de empregados, você precisa de dedicar um baita tempo. Mas nos negócios passivos, esse fator pode não ser o nojo ou a urgência. Tudo que afaste as outras pessoas tende a aumentar a sua rentabilidade. Então o preço pela alta rentabilidade no mercado financeiro é sempre o risco, mas nos negócios reais pode ser outro e algum que você esteja disposto a pagar com tranquilidade. Vou dar um exemplo. Se você está investindo com foco na aposentadoria, você pode muito bem pagar o preço do tempo. Esperar 10, 15, 20 anos por um retorno, enquanto a maioria não vai fazer isso. E por que eu estou falando em ter a aposentadoria como foco? É triste, mas você já sabe disso, que você estará por conta própria quando não tiver mais condições de trabalhar. Os filhos de hoje não podem mais sustentar os seus pais e o governo, a Previdência, também não tem mais dinheiro. O número de aposentados está crescendo vertiginosamente. Então espero sinceramente que o seu pai esteja bem cuidado. Bom, agora tem um mito que eu deixei por último, mas antes eu queria saber o que você está achando da aula de hoje. Eu acredito que essa é a aula de finanças mais iluminadora que você já viu. Eu estou certo? Mesmo que você discorde, eu queria que você deixasse aqui abaixo também o seu comentário. De um jeito ou de outro, eu quero ouvir o seu feedback, saber o que você está achando do que estamos trazendo aqui. Aproveito para comentar que estamos prestes a abrir as inscrições para o nosso evento presencial e online, o Aposentador. Um evento exclusivo destinado a você que quer parar de agir de maneira atrasada, começar a agir quando as oportunidades surgem, passar a usar esse desequilíbrio de informações a seu favor e finalmente sair da classe média e chegar na classe alta. Mas voltando, o último mito e o mais polêmico é o do alto desempenho na profissão. No nosso curso grátis Riqueza Work Free, que você pode receber se cadastrando aqui abaixo nessa página, eu faço uma descrição detalhada desse mito. Mas é que eu vou ser bem breve porque esse vídeo já vai longe. Resumindo, a sua dedicação à sua atual profissão parece o regar de uma planta. Até um certo ponto, quanto mais água você coloca, mais a planta desenvolve. Mas a partir de uma certa quantidade de água, a água extra que você coloca já praticamente não faz
faz nenhum efeito. Comparando com a sua profissão, isso significa que quanto mais consolidado você já estiver nela, menores os ganhos com muito mais dedicação, muito mais capacitação que você buscar. E aí, se você dá ouvidos àquele pessoal da autoajuda, de duas uma. Ou você acompanha por auê, porque simpatiza com a ideia, ou se você levar aquilo a sério, você vai entrar numa paranoia da alta performance que vai te deixar louco e sem saúde. Em outras palavras, eu digo sem medo de errar que a maioria do pessoal que está aqui nos assistindo, no estágio em que está, precisa bem mais de uma solução de investimentos do que uma solução de carreira. Ok, pessoal? Então a aula de hoje era essa. Para mim é muito importante que você comece a desenvolver o seu senso crítico com relação ao mundo que o cerca. E eu tenho certeza que passando a investir de uma maneira autônoma, com racionalidade e foco no futuro, o seu nível de investimentos será completamente outro, muito acima da média. Então não se esqueça de deixar o seu comentário e te aguardo ansiosamente no próximo vídeo da nossa série.